Vamos passar em frente agora para o diagnóstico diferencial de constipações. Então, quais são os diagnósticos diferenciais da constipação? Da constipação funcional, né? Então, a constipação, ela, via de regra, a gente sempre vai pensar que ela é funcional, né? Na maioria dos casos, tá? Que corresponde a 95% dos pacientes. Mas existem, né, algumas outras situações que podem levar a um quadro de constipação. Por exemplo, eu posso ter uma constipação aguda que não fecha critério de Roma 4 porque não acontece no período de um mês, tá? Mas é uma constipação que acontece logo depois de uma doença infecciosa, porque a criança parou de comer por uma anorexia e aí acaba ficando com problema para evacuar. Geralmente, isso se restabelece, o ritmo intestinal normal se restabelece depois que a criança começa a comer normal de novo, tá? Mas é uma coisa para a gente pensar que é diferente da constipação funcional. Geralmente, quando a constipação ela é um sintoma de uma outra doença orgânica, por exemplo, de uma doença de Hirschsprung, que é o megacolon congênito, você já consegue identificar, essa é uma criança diferente, né? Os sintomas eles vão ficar mais intensos desde uma idade muito precoce. Então, atraso na eliminação de mecônio além de 48 horas, ou seria um sinal de alarme para a gente pensar em doença de Hirschsprung. Sintomas de constipação que começam no primeiro mês de vida, muito precoce, a gente tem que pensar em alguma outra causa de constipação que não funcional. Presença de sintomas extraintestinais, como vômitos biliosos, preciso pensar numa obstrução intestinal. Febre, não é constipação funcional. Queda do estado geral, alteração nos exames neurológicos e no exame de coluna, por exemplo, um tufo de pelo na região sacral, aquilo pode ser uma espinha bífida, eu posso ter ali algum disrafismo da medula, precisamos investigar isso como uma etiologia da constipação, tá? E aí, então, esses seriam alguns sinais de alarme no início da vida para a gente avaliar. E aí tem alguns diagnósticos diferenciais que a gente tem que considerar, né, que o autor coloca aqui no documento, em relação à constipação. Então, primeiro, pseudoconstipação intestinal. O que é isso? Isso acontece nos bebês que estão recebendo aleitamento materno exclusivo e que passam alguns dias sem evacuar. Mas são crianças que ganham peso bem, têm um desenvolvimento normal, têm mais do que um mês de vida. E quando você vai avaliar, se alimentam bem, tá tudo certinho. E essas crianças ficam aí, sei lá, uma semana sem evacuar. Mas no momento que elas evacuam, elas eliminam fezes macias, sem alteração. Sem nenhum outro comprometimento. Quem fica estressado, na verdade, são os pais, porque a criança consegue evacuar numa boa depois desse tempo prolongado. Isso é pseudoconstipação. Segundo diagnóstico diferencial, disquesia do lactente. O que é isso? É um distúrbio funcional onde o bebezinho faz uma força tremenda para evacuar. Fica fazendo aquela força louca e ele acaba tendo uma incoordenação entre as forças que ele deve fazer, porque ele faz uma contração da musculatura abdominal para eliminar as fezes, só que ao invés de relaxar a musculatura do períneo, ele contrai também. Então fica tudo contraído. A disquesia está exclusivamente associada à força para evacuar, tá? E aí, depois de um tempo, de 10 minutos, essa criança consegue relaxar e solta um pum, ou não solta nada, ou às vezes até mesmo evacua. Isso é disquesia do lactente. Melhora até os 9 meses de vida. Constipação intestinal funcional, né? É o diagnóstico mais frequente. Constipação secundária à lesão anal, como, por exemplo, fissura anal, ânus ectópico anteriorizado, que é um ânus que fica posicionado mais perto do introito vaginal ou da bolsa escrotal, alguma estenose anal, então seriam malformações anais. Constipação intestinal neurogênica, que teria associado a doenças neurológicas, então a doença da medula espinhal, uma mielomeningocele, por exemplo, ou a doença de Hirschsprung. Constipação intestinal secundária a doenças endócrinas e metabólicas, aqui a gente tem o hipotireoidismo como um grande exemplo. Constipação intestinal induzida por drogas, grande exemplo que a gente tem no hospital, opioides, né? Começou a dar morfina para o paciente, adeus evacuação, né? Nunca mais vai evacuar. Constipação intestinal secundária à alergia à proteína do leite de vaca
e doença celíaca, que também pode levar a constipação como manifestação, como sintoma, tá? Então, estes são os principais diagnósticos diferenciais colocados aqui neste documento.